é um Deus que ouve a nossa oração e Ele nos responde. E eu quero fazer essa oração junto com vocês de casa agora. Já preparou seu copo com água? Eu tenho certeza que sim, porque você está na mesma fé que nós aqui do programa SOS da Fé. Então segure o seu copo d'água, sua garrafa com água e vamos entrar juntos na presença de Deus em oração, crendo que Deus nos ouve e se Ele nos ouve, pode ter a plena convicção no seu espírito que Ele é um Deus que responde às orações. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que nós nos colocamos neste momento, ó Pai, de fé, diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor é o socorro bem presente no tempo da angústia e das aflições, porque as aflições estão aí. As angústias, meu Pai, muitas vezes batem a porta do nosso coração. Situações que se levantam, meu Pai, que tentam, meu Deus, desanimar, que tentam, meu Pai, engolir muitas vezes, meu Deus, o emocional desta pessoa. Mas, Pai, nós chegamos diante de Ti agora em o nome de Jesus e pedimos que o Teu poder venha sobre a nossa vida agora, Pai, sobre a vida de todas essas pessoas que oram comigo neste momento. Pai, nós tomamos autoridade espiritual em o nome de Jesus para repreender todo o mal, seja emocional, seja físico que essa pessoa está passando. Talvez, meu Pai, é uma dor, é um sofrimento que abateu, que entrou no corpo desta pessoa. Meu Deus, um diagnóstico médico, meu Pai, que chegou a ela, que a entristeceu. Talvez um diagnóstico, meu Deus, de câncer, um diagnóstico, meu Pai, de caroços, meu Deus, um diagnóstico, meu Pai, de Alzheimer, de demência, talvez de tuberculose, problemas renais, problemas cardíacos, ó Deus, problema, meu Pai, de doenças autoimunes ou qualquer outro tipo de enfermidade. Mas, Pai, nós sabemos que o Teu poder opera tudo e em todos, Pai. Por isso nós te pedimos agora, passe o Teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E vai consumindo agora, poder de Deus, toda dor, todo mal, toda enfermidade que essa pessoa, meu Pai, está carregando no corpo dela. Porque a Tua palavra diz em Isaías 53, 4 e 5, que pelas pisaduras de Cristo, ó Deus, nós fomos sarados. E nós reconhecemos, meu Pai, a Tua palavra. Meu Deus, nós reconhecemos como fato consumado, ó Deus. O Senhor é o Deus que tira do meio do seu povo todas as enfermidades. Então eu digo agora esse mal, desaloje, saia deste corpo. Essa dor crônica, essa dor no estômago, nos pés, na sola dos pés, essa dor nas pernas, nas varizes, essa dor, meu Pai, que essa pessoa tem sentido na nuca, meu Pai, na coluna. É uma dor, meu Pai, como ela disse assim, parece que é debaixo da costela a dor que eu estou sentindo, mas poder de Deus, entra lá agora, meu Pai, arrancando completamente em o nome de Jesus. Eu digo, vai embora, câncer, saia deste corpo. Sai daí, ô mioma, sai daí agora todo o mal da visão, o embaçamento na visão, é o astigmatismo, essa miopia, a catarata, meu Deus, é um descolamento na retina, meu Pai, um problema, meu Deus, ali, meu Pai, no olho desta pessoa, meu Pai, que está causando essa cegueira parcial, essa cegueira, meu Pai, total, um problema na córnea. Poder de Deus, entre em ação agora, curando completamente, faça, poder de Deus, clarear essa visão e que ela passe a enxergar agora tudo perfeitamente, no nome de Jesus, meu Pai, assim como aconteceu, meu Deus querido, ali com o cego Bartimeu, que quando ele se achegou diante de Jesus e Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele abriu os olhos e no mesmo momento ele voltou, Pai, a enxergar perfeitamente. Pai, eu te peço também, abra a visão dessa pessoa agora, que no momento que ela abrir os olhos, meu Deus, que a visão dela volte ao normal, que ela seja curada de toda cegueira parcial ou total, de todo problema, meu Pai, como falamos na retina, na córnea, ou meu Deus, no globo ocular, em qualquer outra parte dos olhos, ou do cérebro, meu Pai. Essa pessoa que teve, meu Deus, talvez um tumor cerebral e por conta disso ela perdeu, meu Pai, a visão dela, mas poder de Deus, entra lá agora, meu Pai, e restaura. Poder de Deus, restaura aquilo que foi destruído por conta de uma enfermidade ou um tumor, mas faça brilhar a luz agora nos olhos desta pessoa, Pai, e que ela volte a enxergar completamente em o nome de Jesus. Eu digo agora que todo mal saia, dor de garganta vai embora, sai agora essa sinusite, essa rinite, bronquite, asma, pneumonia, covid, meu Deus, todo problema respiratório, essa bronquiopneumonia, nós amarramos
amarramos agora na autoridade do nome de Jesus e ordenamos: saia vírus, saia bactéria, sai agora toda virose que pegou a vida e o corpo desta pessoa, é todo mal, nós ordenamos agora: vai embora dores, vai embora sofrimento, saia desta vida, o espírito da morte, nós te amarramos em nome de Jesus e ordenamos: solta esta vida, solta esta pessoa que foi desenganada pela medicina, toda enfermidade, bata em retirada, todo problema emocional que tem, meu Deus, levado essa pessoa à depressão, a tristezas, a crises de ansiedade, a síndromes do pânico, nós amarramos na autoridade do nome de Jesus e ordenamos: sai desta mente, sai desse emocional, solta o coração desta pessoa, toda tristeza, angústia, vai embora, é uma ordem agora, nós ordenamos: sai todo mal, toda maldição vai embora, em nome de Jesus o Senhor. Querido Deus, nós consagramos ao Senhor este copo com água que nós seguramos em nossas mãos. Pedimos que o Senhor coloque sobre ele a tua virtude para curar, libertar, salvar, ó Pai. Que seja um ponto de contato com a fé desta pessoa que ora conosco, meu Pai, na certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que o Senhor está respondendo neste momento de fé. Que haja cura desde o alto da cabeça à planta dos pés. Pai, que toda dor desapareça como por um milagre. Que essa pessoa fique curada, que o câncer seja desfeito completamente, toda célula cancerígena do corpo desta pessoa seja agora consumida pelo fogo consumidor de Hebreus 12, 29. Que essa pessoa seja curada. Meu Deus, aonde que esse câncer estava alojado? Meu Deus, seja no cérebro, seja, meu Pai, no fígado, seja, meu Pai, ali no estômago desta pessoa, seja, meu Pai, ali na parte, meu Deus, de reprodutiva desta mulher, meu Deus, que esse câncer seja eliminado pelo teu poder, em o nome de Jesus, aonde quer que ele esteja, em qualquer parte do corpo, que desapareça completamente toda célula cancerígena, ouça a nossa voz, saia deste corpo, vá embora, em nome de Jesus. Que essa pessoa fique completamente curada, Deus. E ela vai dar o testemunho. E ela vai glorificar o teu nome, porque é o Senhor que tem operado tudo e em todos. Nós te damos graças, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Amém e graças a Deus. Participe com fé do copo com água. Olha, glórias a Deus, fizemos a oração da fé. Eu tenho certeza que assim como eu orei de todo o coração, você aí do outro lado também uniu a sua fé conosco, orou de todo o seu coração, crendo, com aquela certeza da vitória. Então agora faça aquele exercício da fé. Procura aí a enfermidade, procura o mal. Pastora, saiu aqui, saiu o peso, saiu a tristeza, a angústia, a dor de cabeça, a dor no estômago, a dor nas pernas por conta das varizes. Pastora, bate o pé no chão, levanta as mãos para o alto, agacha, levanta, vai lá no seu tempo, devagarzinho mesmo, não há problema nisso, mas faça o exercício da fé, confessando, fazendo a boa confissão. De Isaías 53, 4 e 5, pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados no nome de Jesus. E aí, constatando a bênção, entre em contato com a gente, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai continuar operando lindamente no nosso meio, na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que se achegam com fé em o nome de Jesus. Bom, vamos meditar juntos então agora na palavra do nosso Deus. Nós estamos falando a respeito da obra do Espírito Santo, né? Desde a criação de todas as coisas. Começamos há 2 semanas atrás falando lá no início de Gênesis, quando a terra ainda era sem forma e vazia, lembra, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele estava ativo e presente desde a criação. O que ele estava fazendo? Pairando sobre as condições desordenadas da terra, que estava um caos, a terra era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus estava pairando ali sobre toda aquela desordem. Para quê? Para colocar tudo em ordem. Então, o Espírito Santo é aquele que coloca o caos em ordem, segundo ali a ordem do próprio Deus. Que ele diz, haja luz, houve luz, ali começou a transformação através ali da palavra de Deus. O Espírito Santo foi então operando ali na criação, em toda a criação. Falamos também, agora no Antigo Testamento, entrando também no princípio, né? E no Antigo Testamento, falamos sobre a origem de habilidades sobrenaturais, né? O Espírito Santo é a origem dessas habilidades. Falamos acerca de José,
que foi ali vendido pelos seus irmãos como escravo, foi para dentro de uma prisão, acusado de algo que ele não havia cometido, mas Deus ali, José estava com Deus, andava com Deus, e Deus então deu a ele, por intermédio do Espírito Santo, habilidades especiais para poder interpretar o sonho de Faraó, e assim ele se tornou governador do Egito. Olha que habilidade especial, então, o Espírito Santo trouxe para a vida ali de José. Falamos também na semana passada sobre o Espírito Santo ser o doador de talentos artísticos, né? Quando ali Moisés estava construindo ali a tenda, né? Ele estava construindo e Deus deu habilidade aos filhos de Israel em todos os artifícios, né? Para mexer com prata, mexer com ouro, mexer com outras joias, mexer ali com todas, tudo que era necessário, né, para poder fazer o tabernáculo. Falamos também sobre a fonte de poder e força que vem do Espírito de Deus. Ele é o próprio Espírito, olha, de Deus. Então, ele é a fonte do poder e da força de Deus sobre a nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho que ele é o mediador da mensagem de Deus para nós. É o Espírito Santo, é ele que abre o nosso entendimento, né? É ele que nos traz a palavra revelada. Então, ele é o mediador da mensagem de Deus para nós aqui na terra. Lembrando isso, quando Jesus falou, nós vamos começar para dar uma pincelada, tá? Para quem ainda, por exemplo, pastora, cheguei hoje aqui pegando a primeira mensagem desse estudo sobre o Espírito Santo, então vamos dar uma pincelada para a gente poder ir para a matéria nova. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o Espírito Santo, ele usa Jesus, né, para falar com os seus antes ainda de subir aos céus. E fala no versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas, ele diz aqui, que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Então, ou seja, ele ordenou aos seus discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Por quê? Porque eles seriam cheios do Espírito Santo. Então, ele deu uma ordem para eles deveriam obedecer. A palavra de Deus para nós, ela é como essa ordem, né? Uma ordenança de Deus. E quando nós obedecemos a palavra, nós vamos colher os frutos da obediência. E os frutos que vai vir para a nossa vida, ele não só vai ser de bênçãos para nós, mas vai ser de bênçãos para todos ao nosso redor. Foi o que aconteceu com os discípulos que obedeceram aquilo que Jesus havia ordenado, que eles permanecessem em Jerusalém. Para quê? Para que eles fossem revestidos do poder de Deus e através desse revestimento, ou seja, eles não só teriam o poder de Deus, o fruto, né, da obediência, do poder de Deus sobre a vida deles, operando na vida deles em particular, mas operando através dele para terceiros também no mundo afora. Então, olha o que ele disse aqui assim, porque na verdade João batizou com água. Lembra que falamos lá em Mateus também, no capítulo 4, nas semanas passadas, né, a respeito de João Batista? Ele falou, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá aquele que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito e com o fogo. Falamos um pouquinho a respeito disso, né? Então ele batizaria com o Espírito Santo. Foi aqui quando ele dá a ordem aos seus discípulos para permanecerem em Jerusalém, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo e batizado também com fogo. Esse fogo aqui ele está falando sobre o juízo final. Tanto que na sequência, lá em Mateus, na sequência do capítulo 4, onde fala a respeito de João Batista batizando Jesus, ele fala, olha, Jesus tem na sua mão a pá, para poder limpar toda a eira, né? E para poder cortar ali aquilo que não dá fruto e jogar no fogo eterno. Então, quando ele fala de batizar no Espírito, é com o Espírito Santo. Quando ele fala de batizar no fogo, é para aqueles filhos da desobediência, então, que será o juízo final, né? O juízo final é descrito aqui na palavra de Deus como o fogo, o batismo de fogo. Então, aí ele diz aqui, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, ele fala aqui, como ele fala, em toda a Judéia, Samaria e também até os confins da terra. Então, preste atenção nisso aqui, que é algo muito interessante, que ele fala o quê? Que quando os discípulos fossem cheios do Espírito Santo, me permita só
Aqui, como o missionário sempre brinca, né? Ele fala assim, o meu nariz está imitando os meus olhos. Quando o Espírito Santo descesse sobre a vida ali dos discípulos, eles seriam revestidos, então, do próprio poder de Deus. Para quê? Para serem testemunhas do Senhor. Aí ele fala claramente, tanto em Judeia como tanto em Jerusalém como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, a presença do Espírito Santo no cristão, ela tem esse poder de transformar a vida do novo convertido, de dentro para fora, né? Aí entra naquele versículo que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos convence de toda verdade, justiça e juízo. Então, a transformação do cristão, ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora, através da presença do Espírito Santo em nós. É através do Espírito Santo que nós vamos produzir testemunhos de pessoas que servem a Deus e que são usadas por Deus nessa geração. Olha que algo tremendo. Sem a presença do Espírito Santo, não tem como a gente produzir testemunho, porque é o Espírito Santo em nós que nos convence. Ele que nos guia nessa verdade, que é a palavra de Deus, na justiça de Deus, no juízo de Deus. Ou seja, ele traz a orientação toda completa e perfeita de Deus para nossas vidas, para que a gente possa andar verdadeiramente como filhos de Deus nessa terra. Então, é muito importante sermos guiados pelo Espírito de Deus. Por isso a Bíblia fala para nós, no Salmo de número 32, quer ver? Vamos dar um pulinho para o Salmo de número 32. A Bíblia fala claramente aqui, olha, Salmo de número 32, ele fala o seguinte, quer ver, versículo de número 8, ele diz assim, olha que algo bonito. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você vê já aqui no Velho Testamento, aqui no livro de Salmos, né? Você sabe que toda a palavra de Deus, ela é um desteio da nova aliança que viria em Cristo Jesus, né? Então, o que é um desteio? É um flash, né? É somente um flash, assim, aquele sabor de quero mais, do que viria em Cristo Jesus na aliança, na nova aliança, na graça para nós. E aqui Deus já falava, ele disse assim, no versículo 8, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ele fala assim, guiar-te-ei com os meus olhos. O próprio Deus falando, né? Que ele nos daria o Espírito Santo dele, esse Espírito que nos instruiria, porque ele é o mediador, né? Hoje ele é o mediador entre nós e Deus, ele é o mediador, ele está aqui conosco, ele habita em nós pelo Espírito Santo. Lembra que Jesus veio nessa terra, nos revelou tudo a respeito do Pai, ele foi para o Pai e não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o Espírito Santo, o Consolador que habita em nós. Hoje Jesus está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. E o Espírito Santo é a plenitude do Pai que habita conosco aqui na terra no tempo de hoje. Então, ele nos traz a revelação da palavra para que a gente possa compreender, para que a gente possa ser instruído em todo o caminho que nós devemos andar. No versículo 9, ele fala assim, não sejais como o cavalo, nem como a mula. Olha que coisa séria. Que não tem entendimento. Ele está falando assim, então preste atenção, filho meu. Está dizendo, né? Não seja como o cavalo ou a mula. Ou seja, comparando ao animal que é irracional, que não para pensar, né? Que age por precipitação, por impulso ou por empolgação. Ele está dizendo, não, eu quero ensinar vocês através do meu Espírito. Ele está dizendo em outras palavras, parafraseando, ouça o Espírito Santo que habita em vós, que é a minha plenitude que está dentro de você. Ele quer te instruir, não seja como a mula, não seja como o cavalo, né? Que não tem instrução, que não tem raciocínio lógico, né? Que não para pensar. Ele está dizendo aqui, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto. Olha que coisa séria, o cavalo precisa de cabresto para ser domado, né? Agora, nós, através do Espírito Santo, nós não precisamos de cabresto, porque se nós somos filhos de Deus, então a Bíblia fala que somos guiados pelo Espírito de Deus. Se eu sou guiada pelo Espírito de Deus, eu não preciso que seja colocado um cabresto na minha boca para impedir eu falar algumas coisas, porque o Espírito Santo testifica no meu coração como é viver uma vida santa para Deus, como é ter uma vida de ações que glorificam o Senhor, de falas que glorifiquem a Deus. Então já não preciso mais de cabresto, porque eu tenho o Espírito de Deus que me conduz e através dele eu sei o que devo falar no momento em que eu devo falar. Então ele diz mais aqui assim,
cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Aí ele fala, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Olha que algo bonito, aquele que está confiando em Deus, que sabe que é cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo o está conduzindo. Então, ele não vai agir precipitadamente, ele para, ele pensa, ele raciocina, né? Ele ouve Deus falar, ele ouve a revelação da palavra, né? Ele não é como o ímpio, né? Que diz aqui, que a gente acabou de ler no finzinho, ó, não é como o ímpio que tem muitas dores, porque o ímpio não para pensar, ele não é instruído pelo Espírito de Deus, então ele passa por muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Tá vendo que é algo bonito? Então nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, nós precisamos parar para ouvir o Espírito Santo falar conosco e nos guiar. Eu falei na semana passada, muitas pessoas que não conhecem a Deus ou estão numa conversão muito recente, numa nova caminhada com Deus, no início da sua caminhada com Deus, às vezes a pessoa fala assim, eu tive um sexto sentido, né? E ela não sabe dizer o que é, mas fala, eu tive um sexto sentido para não ir em tal lugar, para não fazer, para não ter tal ação. Não existe sexto sentido, já é o Espírito de Deus falando ao nosso coração. E a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Quando a gente aprende a ouvir o Espírito Santo, nós somos então transformados de dentro para fora. Bom, então falando um pouquinho disso, de ser testemunhas, Deus quer que a gente seja testemunha, não é testemunho não, pessoas que não tristeza não, é testemunhas vivas do poder de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, que andam pelo Espírito, vão ser pessoas que vão ser testemunhas vivas do poder de Deus em Jerusalém, em Judeia, em toda Samaria e até os confins da terra. Ou seja, por onde você for, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida e ele vai aparecer esse fruto lindo não só na sua vida, mas para quem também estiver ao seu redor. E você vai ser uma testemunha viva através do poder do Espírito Santo te guiando em toda a verdade, justiça e juízo. Bom, então ainda no Antigo Testamento estamos falando que o Espírito de Deus, ele é o mediador da mensagem de Deus para o homem, é aquele que traz a revelação da palavra. Não adianta a pessoa abrir as Escrituras Sagradas, tentar entender a palavra de Deus por ela mesma, ela não vai conseguir. É como se fosse um livro. Eu lembro que antes de conhecer a Cristo, eu tentava ler a palavra, parecia um livro codificado. Eu não conseguia compreender e entender o que ali estava. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu entendi que eu tinha que pedir ao Espírito Santo para poder me revelar a palavra. Então eu sentava, abria a Bíblia, orava, falava, Espírito Santo, me revela a tua palavra, eu quero compreender as tuas palavras. Então eu comecei a compreender as Escrituras Sagradas através desse intermediário que é o Espírito Santo de Deus. Bom, aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 20, nós temos uma passagem que exemplifica muito bem a respeito do Espírito Santo ser o mediador da mensagem de Deus. Nós falamos aqui acerca da vitória que Deus concede ao rei Josafá, né? Veio contra Josafá, vou só dar um resumo da história, que não é o ponto principal, né? O ponto principal é falar dessa mediação do Espírito Santo, trazendo a palavra revelada ao coração, né? Então, o que aconteceu? A Bíblia fala que depois os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas, que eram tudo inimigos do povo de Deus, vieram na peleja contra Josafá, né, contra o seu reinado. E eles vieram assim, quando Josafá ficou sabendo, eles estavam muito perto já, estavam próximos. Não daria tempo, humanamente falando, de levantar o exército para combater o inimigo, né, humanamente falando. E o que aconteceu? A Bíblia fala, então, que quando o Josafá, ele soube dessa notícia, ele se colocou de pé, juntou todo Judá e ele disse, na congregação de Judá e de Jerusalém, ele falou assim, disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Ou seja, ele entrou na presença de Deus, diante de uma ameaça, ele entrou glorificando, enaltecendo o poder de Deus,
Deus, e ele entrou lembrando as promessas de Deus para o seu povo. Ele falou, Deus, em outras palavras, nós nos recordamos das promessas que o Senhor fez para nós. Diz mais, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que oração linda que Josafá ele fez, a oração de um homem que confiava plenamente no Senhor. Então, primeiro ele entrou enaltecendo o poder de Deus, lembrando a Deus a promessa que Deus havia feito para o seu povo, né? E o que mais ele fez? Abriu o coração, dizendo, humanamente falando, Senhor, né? A nossa força ela é pequena perante o adversário, até porque eles já estão aí, já estão estourando na nossa terra. Mas uma coisa eu digo para o Senhor, os nossos olhos estão colocados em ti. Olha que algo bonito, né? Ele estava dizendo para Deus, fala que nós ouviremos. Nos instrui que nós então iremos praticar a instrução do Senhor, porque os nossos olhos estão colocados no Senhor, não estão colocados nos problemas. Os nossos olhos não estão colocados na circunstância, no inimigo que está quase estourando para nos derrotar. Não, os nossos olhos estão postos no Senhor, colocados no Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia fala então no versículo de número 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14, então veio quem? O Espírito do Senhor. Olha aqui, que nós estamos falando do Espírito Santo como mediador da mensagem de Deus aos homens. Então ele diz, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. Olha aqui então, Jaziel, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz um alerta de Deus ao povo naquela situação. Por que ele trouxe esse alerta? Porque o povo estava com os olhos colocados no Senhor. Então eles estavam com os olhos e os ouvidos abertos para ouvir a Deus e para ver a ação de Deus na vida deles. Então eu disse assim, dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã, aí ele dá orientação, olha o Espírito Santo orientando, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Então veja que algo lindo aqui, o Espírito Santo como mediador, ele usando aqui o profeta Jaziel, para falar ao povo de Israel e ao rei Josafá, que Deus estava tomando a frente daquela batalha. E ele então trouxe a instrução de Deus, de como eles deveriam agir, para poder ficar livres daqueles inimigos que estavam vindo contra eles. Olha que algo lindo, quando nós temos a direção do Espírito Santo em nossa vida, ele nos mostra o tempo e o modo, como mostrou aqui para os filhos de Israel, o tempo de agir e a maneira como eles deveriam agir para vencer o inimigo. O Espírito Santo nos mostra, no nosso espírito, o tempo e o modo de agir. É algo lindo, é algo tremendo. Precisamos dar lugar ao Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios com a presença do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia ela é clara em dizer, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Bom, nosso tempo é curto, mas na semana que vem nós vamos avançar. Vamos falar sobre a inspiração da profecia. O Espírito Santo ele é a inspiração de toda a profecia no Antigo Testamento, mas tem muito ainda o que falar. Nós vamos falar das profecias do Antigo, na salvação,
para o cristão. No Novo Testamento, o Espírito Santo ainda no Novo Testamento, são muitos tópicos, e na palavra escrita, tá bom? Vou ter que parar por aqui por causa do nosso tempo. Segura sua água, seu copo com água, sua garrafa com água e oremos no nome de Jesus. Querido Deus, estamos diante do Senhor neste momento de fé. E eu oro por todas essas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Pai, são tantos pedidos de oração que têm chegado até nós, pelo Call Center Rio e São Paulo, pelo WhatsApp, Telegram, pelas minhas mídias sociais, pessoas no meu Instagram, no meu Facebook, ó Pai. Através, meu Pai, dos canais do YouTube da igreja, tantos pedidos de oração por portas de emprego, por cura, por livramento, por restauração, ó Deus, na família, no casamento. Ah, Pai querido, eu te peço agora, venha de encontro a essa pessoa, a esse pedido de oração. Venha, Pai, e responda com poder, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tomo autoridade espiritual, Pai, em teu nome, para repreender todo espírito de dor, de sofrimento. Essa pessoa, meu Pai, que vem sentindo fortes dores pelo corpo, que foi desenganada pelo médico, essa pessoa que está passando, meu Deus, por um processo difícil de recuperação de uma cirurgia. Essa, meu Pai, que está prestes a passar por uma cirurgia, Pai, que o teu poder esteja sobre a vida desta pessoa, indo à frente, Pai. Meu Deus, trazendo, meu Deus querido, eu te peço, meu Pai amado, a cura completa para o corpo desta pessoa, para o emocional desta pessoa. É na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo toda a enfermidade, todo mal físico, emocional, espiritual. Meu Deus, brigas e contendas dentro de casa, espírito do vício, cigarro, álcool, meu Pai. Oh, meu Deus querido, eu amarro agora todo mal e eu digo, sai desta vida, sai desta casa, solte esta família, vai embora. É uma ordem, em nome de Jesus. Querido Deus, nós consagramos ao Senhor este copo com água que nós seguramos em nossas mãos. Pedimos que o Senhor coloque sobre essa água a tua virtude, o teu poder para curar, para libertar, ó Deus, para que maravilhas possam acontecer na vida desta pessoa que crê e também em toda a família dela. Eu cerco essa pessoa com a minha oração, me coloco na brecha, Pai, por essa pessoa, orando para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que crê, diga, eu creio, Jesus, tomo posse da minha bênção, da minha vitória. Amém. Participe com fé do copo com água. Glórias ao nosso Deus. Você participou com fé dessa oração? A Bíblia fala que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é falar crendo que Deus está ouvindo a nossa oração e se Ele ouve, Ele também responde. Lembre-se que nós temos um Pai de amor. Um Pai que cuida de nós 24 horas por dia. Passamos por lutas, aflições nessa vida? Passamos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas o que Jesus falou? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele nos deu do seu Espírito para nos guiar neste mundo enquanto aqui estivermos em toda verdade, justiça e em todo juízo, nos conduzir no caminho que Ele tem preparado para cada um de nós. Vamos dar mais ouvido à voz do Espírito Santo? Vamos andar como filhos de Deus e assim nós vamos desfrutar sempre do melhor desta terra que Deus tem preparado para cada um de nós.